Bom, o trabalho fala sobre a geodiversidade e os impactos socioambientais positivos na implantação do geoturismo. Tem como os autores Josiane Maria da Conceição, discente do mestrado profissional em análise e planejamento espacial do Instituto Federal do Piauí, o então professor doutor Glairton Cardoso Rocha, também é discente, também do mestrado profissional, o MAPEPROF, e a professora doutora Roneide dos Santos Souza, docente da Universidade Federal do Piauí. O trabalho ele traz a geodiversidade como um tema ainda recente, porém que tem ganhado status e aceitação nos últimos anos, tornando-se um objeto de estudo relacionado à diversidade geológica e geomorfológica, segundo Gray, Meira e Moraes. A Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, a CPRM, em 2006, associou o conceito de geodiversidade à variedade de elementos e processos geológicos que deram origem na Terra e se transformam ao longo do tempo, surgindo assim as paisagens, as rochas, os minerais, as águas, os solos, fósseis e outros depósitos superficiais, com valores intrínsecos. Quais são eles? A cultura, a estética, o econômico, o científico, o educativo e o turístico. Então, a geodiversidade ela é um termo que abrange outros conceitos, como o de patrimônio geológico e geomorfológico, também conhecido mais atualmente como geopatrimônio, o geoturismo e a geoconservação. O geoturismo ele tem forte conexão com a geodiversidade e o patrimônio geológico, apresentando-se como uma atividade que possui forte relação de interdependência entre o turismo e a contemplação da paisagem de seus aspectos naturais, levando em consideração as formas, que são o quê? As paisagens existentes, suas mais variadas características, os processos, que são as atividades tectônicas, o intemperismo, a deposição, entre outros processos naturais. E o turismo em si, que é caracterizado pela dimensão humana, a valorização da geologia e da geomorfologia, entre outros. O geoturismo ele tem atribuído valores especiais ao patrimônio geológico e geomorfológico, o geopatrimônio, induzindo o desenvolvimento local, não somente pela visitação, mas pelos ganhos, como o valor econômico, desde que mantenha a sustentabilidade econômica e a geoconservação, como a criação de geoparques, georotas e avaliação e conservação do patrimônio e dos geossítios. O trabalho ele tem como objetivo realizar um levantamento bibliográfico, identificando os principais impactos socioambientais positivos da atividade do geoturismo e o desenvolvimento desse geoturismo a partir de diferentes pesquisas indexadas na base de dados da Web of Science, que foi acessado a partir do periódico SCAPES, entre os anos de 2018 a 2022, a fim de demonstrar a importância do geoturismo para o desenvolvimento socioeconômico e conservação da geodiversidade. Então, o recorte ele foi delimitado em função da análise das publicações mais recentes nos últimos 5 anos. Outro fator que contribuiu para a realização do trabalho foi outro trabalho publicado recentemente na revista Equador, que fala sobre as publicações sobre geodiversidade nesse mesmo período. Análise dos resultados. A partir da base de dados da Web of Science, foram identificados e selecionados 10 artigos que foram selecionados a partir do objetivo da pesquisa. Entre esses autores destacam-se de Paulo e Castro, Coutinho, entre Aquino e Aquino 2020, entre outros que a gente pode ver aqui. Então, a partir do levantamento dos artigos selecionados, foram obtidos 6 principais impactos socioambientais positivos gerados a partir da implantação do geoturismo nas pesquisas analisadas. Então, foram identificados esses 6 principais impactos a partir desses 10 artigos selecionados e a partir desses 6 impactos foram atribuídos os valores intrínsecos atribuídos por Gray e Brilha nos seus estudos em 2005 e 2016. Então, o primeiro seria geoturismo como ferramenta de educação ambiental. Então, o geoturismo, ao contribuir para
como uma ferramenta de educação ambiental, ela adquire um valor educativo. O geoturismo na interpretação do ambiente em relação a processos que o modelaram. Então, a gente tem mais de um valor aqui. A gente tem um valor científico e um valor educativo. Por quê? Porque esses valores eles não precisam ser somente um ou dois. Um impacto ele pode ter mais de um valor. O geoturismo contribui para o desenvolvimento econômico local e regional. Então, aqui a gente pode atribuir o valor econômico. O geoturismo conscientiza sobre a importância do geopatrimônio, os georrecursos e os riscos geográficos. Então, aqui a gente pode atribuir o valor científico e o valor educativo. O geoturismo na proteção e o uso do geopatrimônio de forma sustentável. Então, os valores aqui atribuídos são o valor científico e o valor educativo. E o geoturismo na promoção de geoparques, georotas e outros pontos turísticos, com foco no geopatrimônio. Então, aqui a gente tem o valor estético, o educativo e o científico. Então, a partir da pesquisa, a gente pode concluir que o conhecimento da geodiversidade aplicado ao geoturismo tem grande relevância para a geoconservação, além de contribuir para o desenvolvimento econômico, tanto local quanto regional. As publicações evidenciaram que o geopatrimônio, ao ser desenvolvido de forma sustentável, levando em consideração a sua importância, garante que o patrimônio geológico e geomorfológico seja mantido, destacado e disseminado através das informações e promovendo sua conservação para gerações futuras. Então, aqui a gente tem algumas referências utilizadas no trabalho e obrigada pela atenção.